Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Sou Matheus Vasconcelos, sou pastor e professor aqui do Cibima. Eu estou com o nosso reitor, diretamente da Albânia. Albânia, exatamente. Você pode perceber pelo ovo, chapéu, que ele está aqui. Contextualização. Então, pastor Thiago, onde é que a gente está? A gente está aqui na Albânia, mas fazendo o quê? Tem um negócio aqui chamado i7. Talvez o pessoal que está nos assistindo ainda não saiba o que é. Mas seria legal a gente começar aqui trazendo clareza do que é o i7, o que é o evento que a gente está participando, coisas assim. Tá. Então, o i7 é esse concílio internacional para a educação teológica evangélica, i7, International Council for Evangelical for Theological Education. E o evento que nós estamos participando é um evento que acontece a cada 3 anos, o último aconteceu em 22 e esse aqui em 25. O objetivo é tirar um retrato da educação teológica no mundo, avaliar os desafios, propor determinados resultados ou soluções, como é que a gente pode avançar. Esse é o tema, Next. Qual é o próximo passo, com os desdobramentos que têm acontecido, qual é o próximo passo da educação teológica? Por isso que a gente está aqui em Durá, na Albânia. Na Albânia. Uma coisa legal que a gente tem visto é que a forma como o evento é organizado não é comum no nosso contexto. Então, realmente. Geralmente os eventos no nosso contexto, nós temos algum preletor que vem propor um tema, aprofundar o pensamento naquele tema, mas aqui é um pouco diferente. Por isso que a ideia é de uma consulta. Uma consulta. Como é que funciona isso? Eu acho que a gente não está indo bem. No Brasil, a concentração é mais, eles chamam de stage. Então, quem está lá traz as pessoas. Aqui a gente tem visto que é mais o tema. Aqui é educação teológica, então tem atraído as pessoas. Então seria um evento que, ao invés de ser centrado nos palestrantes, é centrado em temas. Em temas. Porque a maneira de consultar é de tirar um retrato da realidade, é deixando que cada um fale, conte a sua história no seu próprio contexto, os desafios, que muitos deles são bem parecidos, com aplicações diferentes. Então, por isso que se faz assim, porque é colaborativo, que é uma coisa que a gente ainda precisa aprender no Brasil, a deixar que os outros falem e termos uma colaboração para alcançarmos mais. Legal. Então, como o pastor Thiago colocou, a gente tem esse ambiente de colaboração. E esse ambiente de colaboração, ele é promovido por diversos momentos, e distintos momentos aqui dentro do evento. Um desses eventos de colaboração é o Laboratório de Inovação. Então, como é que o senhor tem percebido os laboratórios de inovação aqui do i7, C25? O laboratório é assim, nós temos primariamente alguém nos ajudando, lembrando, como é colaborativo, ele está só liderando a gente, nós damos o nosso input, damos o nosso feedback, a contribuição, e todo mundo pensa junto sobre uma determinada coisa. Onde nós estamos, como é que nós definimos a educação teológica, assim, pessoalmente, a gente adota a tecnologia, digamos assim, ou a gente espera um pouco, a gente já nasceu ali, a gente tem dificuldade. Então, esse laboratório de tecnologia é exatamente para avaliar, dos últimos 20 anos para cá, as coisas mudaram drasticamente. Dos últimos 3 anos para cá, e agora com o advento da inteligência artificial, as coisas mudaram drasticamente. O povo antecipa que o futuro é meio imprevisível nessa questão. Então, tem sido muito bom para a gente detectar no globo como a gente tem se relacionado com a tecnologia em si, né? Uma das primeiras sessões em que ele lá destacou a atenção, ou chamou a nossa atenção para a grande mudança que a gente está enfrentando no nosso contexto, foi a ideia de quanto tempo demora para o conhecimento ser duplicado. Foi muito legal. Duplicado, né? Então, na época de Jesus, era cerca de 1000 anos. 1000 anos. Depois de um tempo, era 100, depois de um tempo, era 50, 25, mas no nosso contexto agora, o que nos foi apresentado é que o conhecimento duplica a cada 12 horas. Então, imagina a quantidade de informação, a quantidade de material, e que, no nosso contexto de educação teológica, os alunos do seminário, os professores do seminário vão ter que considerar, de fato, essa realidade. A velocidade. Para tanto selecionar o que, de fato, é importante, para ver o que, a despeito das tantas mudanças, o que é estático e não muda. O que não se torna.
Porque esse é um dos grandes problemas, né? O conhecimento é gerado com muita rapidez e facilidade, e isso faz com que conhecimentos prévios se tornem obsoletos. E a busca por ser relevante em si e permanecer pode ser tendencioso. Então, a gente precisa de sabedoria, clareza, para que a gente avance. A gente não é contra a tecnologia, mas essa propagação exagerada do conhecimento pode funcionar como uma distração para aquilo que não pode deixar de ter, não podemos deixar de ser e não podemos deixar de fazer. Né? Então, a gente tem, nesses laboratórios de inovação, esse grande alvo de tentar entender onde nós estamos, fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos, e tentar antever quais são as dificuldades e as barreiras que a gente vai precisar suplantar nos próximos anos, né? O plano é que a gente consiga prever ou antecipar pelo menos um avanço nos próximos 25 anos, né? 20, 25. Ele fez aquela cadeia interessante sobre a tecnologia de maneira geral. Eu sei que a do meio era a aplicação e a última é a interação. Qual era a primeira? A primeira... Familiarização, né? Alguma coisa assim relacionada... Era... A se familiarizar. Não, a informar. Informar. Porque, muito interessante isso aqui, a maneira como... quais os alvos, como as pessoas podem interagir com a internet. Não, aquilo ali é histórico, né? Como interagiu. Como interagir, isso. Antigamente, a informação era escassa. Então, porque a informação é escassa, a informação era cara, então o conhecimento era muito importante. E aí, a gente estava nessa era. A gente estudava, buscava conhecimento. Mas aí isso passou, porque conhecimento se tornou fácil demais de conseguir. Então, aí migrou para a aplicação. Como é que eu aplico esse conhecimento? É a era dos apps, do app. Como é, né? Várias aplicações. E aí a próxima, agora, esse negócio está indo embora, agora é a interação. Como é que isso funciona nos relacionamentos? Como é que a experiência de usar aquele conhecimento funciona naquela realidade, naquela prática. Achei muito interessante. Que algumas pessoas ainda estão vivendo aqui na época do app. Mas não é como é que acontece de fato nesse negócio. Legal. Achei legal demais. Alguma outra coisa do Laboratório de Inovação que só queria destacar? Não, estou animado para os próximos dias aí. Legal. E uma segunda maneira pela qual a interação e a colaboração é promovida aqui no C25 são os times de impacto. Então, tem sido, talvez, para mim, a grande coisa desse tempo aqui na Albânia. O senhor está em qual time de impacto? Vamos primeiro, acho que seria legal a gente primeiro explicar para o pessoal que está assistindo o que é um time de impacto, e o alvo dele. Bom, a grande jogada, a grande pegada aqui desse evento é a colaboração. Isso é muito legal. Então, os times de impacto começaram com aqueles workshops, lembra os seminários também que a gente fazia, mas os times de impacto, eles têm uma pegada mais relacional. Como assim? Eles se juntam por determinado tempo, áreas de expertise ou dificuldades ou necessidades, pessoas que podem colaborar, voluntariamente se colocam com tecnologia e informação ou inovação. Então, a gente trabalha antes, respondendo, interagindo com os outros membros desse time de impacto. Trabalhamos aqui durante, vendo as coisas que estamos acertando, as coisas que estamos errando, as coisas que não sabemos para onde ir, as soluções possíveis e tal. E aí nós propomos sugestões posteriormente. Então, 6 meses nós vamos trabalhar com projetos para solucionar isso aqui, causando um impacto. Por isso a ideia de impacto. A ideia de impacto isso pode ajudar, de fato, o mundo ou o futuro da educação teológica nos próximos 25 anos. Então, a ideia é que o trabalho anterior e o tempo aqui possa ajudar a gente a buscar as melhores práticas na determinada área da educação teológica. Isso. Qual foi a coisa mais legal que o senhor viu no seu time de impacto? Eu vi muita coisa boa. O nosso time de impacto é muito grande, então dividiram em 4 subgrupos dentro do grupo, interagindo junto. Algum desses grupos dividiram em outros subgrupos. Mas o grupo que está com inteligência artificial, eles dividiram no meio, conceito e prática. E aí eles se juntaram para abraçar um projeto de uma necessidade de irmão do Haiti, que tem poucos recursos físicos, materiais, de recursos para desenvolver a educação teológica. Pouco recurso quando a gente está falando pouco recurso, pouco recurso. Pouca energia, pouco recurso. Ou não tendo energia nenhuma. Até sem nenhuma, energia. Então, eles abraçaram esse projeto. Como é que nós podemos ajudar? Então,
pegaram esse projeto, como a inteligência artificial poderia ajudar, talvez fazendo um fluxograma, né, um flowchart, como eles chamam aqui, para os próximos seminários ou próximos centros de educação teológica. Tem energia? Não tem energia. Funciona a motor, funciona a carvão, sei lá, funciona a gasolina. E aí eles vão ticando até, não, esse tipo, então, seria o mais adequado. Seria o mais adequado. Funciona, de fato, a melhor prática. Então, eu achei isso fabuloso, porque, de fato, está resolvendo um problema não somente para os nossos irmãos do Haiti, mas para outros lugares que possam ter, de alguma forma, a mesma dificuldade para trabalhar com a educação teológica. Achei fabuloso. O meu time de impacto foi o time de educação teológica baseado em competência, muito por causa do que a gente está começando no CIBIMA, o Master of Arts, em liderança cristã, focado em competência. E então o alvo é compartilhar um pouquinho dessa nossa primeira experiência. A gente completou 1 ano agora de certificação dos professores e já iniciou a nossa turma. E eu estou envolvido nessa frente, então foi bem legal. Então, o que é que foi abordado lá que eu acho que seria legal compartilhar aqui? A ideia de como a educação teológica baseada em competência ela pode suprir uma lacuna que, eventualmente, os seminários deixam nos seus alunos. Eu digo eventualmente porque eu quero defender que, pelo menos no CIBIMA, a gente é treinado para ter como um dos nossos objetivos na construção de um curso, a competência, o Czinho. Mas nem sempre essa preocupação está lá. Então, a gente precisa, então, ter um time de impacto pensando como as matérias teóricas, que são importantes, elas podem desenvolver melhores práticas no chão da igreja, na prática ministerial, de fato, uma competência. Né? Aqui também a gente faz a distinção entre um setor formal e não formal da educação. O senhor pode tentar Isso é muito legal. explicar essa questão, porque depois que eu fizer essa explicação, eu quero voltar para a educação teológica baseada em competência, para a gente perceber como essa relação funciona. Então, o que seria o setor formal e não formal? E isso foi tema do C22, da consulta de 22. Como é que a gente integra? Como é que a gente pode abençoar a igreja por meio de treinamento? Então, por muito tempo, as escolas teológicas, faculdades, universidades estavam ali na ponta, mas percebeu-se que elas deixavam a desejar nesses critérios de caráter, de competências, era um currículo muito fechado, não era tão flexível e tal. Então, percebeu-se que se a gente... E em outras partes do mundo não tem isso. O pessoal não tem acessibilidade a isso. É acessibilidade, né? Então, pegamos isso, pensamos também no não formal, que tem um conteúdo estabelecido, tem determinadas práticas, mas não é creditado, não tem todas as demandas de uma acreditação que esse formal tem. E o informal é quando existe aquela mentoria, aquela, de maneira consciente até inconsciente, mas aquela transmissão de conhecimento por meio de modelar o caráter da outra pessoa. Essas 3 ramos onde instrução, discipulado, treinamento acontece, precisam se unir de alguma forma. E eu vou dizer mais, Mateus, eu acho que o seminário, ele vai ter uma tendência a trabalhar no primeiro C, que seria o conhecimento. A igreja vai ter uma tendência a trabalhar mais na área de caráter. E talvez outro aqui precise trabalhar mais na área de competência, ou que seria talvez a colaboração, então, entre seminário e igreja. Então, o que eu estou dizendo, a gente precisa, de alguma forma, engajar, centrado na igreja. A igreja deveria ter a primazia. Esse é um dos nossos valores, né? Os nossos valores. A centralidade da igreja. Ela deveria ter. Mas se ela precisar fazer uso do seminário, então ela vai entender, ela não vai transferir a responsabilidade, nem delegar aquilo que é dela por direito. Ela vai usar o seminário para ajudar... para o seu benefício, ajudar nesse C aqui, que é o C, talvez, de competências relacionadas ao ministério, talvez do conhecimento, sabendo que, principalmente, o caráter precisa estar mais presente. Então, esse time de impacto, ele visa, então, fazer essa junção, porque, aliado à educação teológica baseada em competência, a gente tem as microcredenciais. Isso. Que é a maneira que o seminário tem para certificar iniciativas de levantar competências. Aí talvez seja assunto para a gente abordar num outro momento, mas que também é alvo das discussões que a gente tem tido aqui. Então, nesse aspecto,
essa impacto, o time de impacto, está tentando suprir essa lacuna. Não é um currículo agora, a preocupação não é mais tanto o conteúdo, o domínio de certos conceitos, mas o domínio aplicado ao ministério e ao chão da igreja. Eu diria que talvez seria a forma como eu definiria competência. Não, eu gosto mais. É isso Conceito mesmo. aplicado. Vivido, experimentado, de fato em movimento, né? Partindo daqui, passando pelo coração, indo até as mãos, né? A prática da coisa. Legal. Então vamos caminhar para o final. Acho que a gente trabalhou bem. Suas últimas palavras aí. Minhas últimas palavras. Para esse vídeo, eu espero. Eu fico feliz de poder dirigir um seminário que tem uma preocupação não somente com o conhecimento, que tem como seus valores a centralidade da igreja, mas tem uma preocupação com a construção como um todo. Ser, fazer, né? E saber. E fico feliz que a gente está caminhando na direção certa. Algumas das coisas que eles têm falado aqui, ou que eu tenho escutado de outras partes do mundo, o CIBIMA já está caminhando, o CIBIMA já está fazendo. Eu fico feliz a gente poder servir ao reino e à igreja no caminho certo, né? É isso aí. Obrigado, você que chegou até aqui. O pessoal diz, né, Thiago? Ele diz, né? Se inscreve no canal. Nem sempre eu estou usando esse chapéu. Deus te abençoe. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Thiagão.